Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas 2. Eu sou a professora Fernanda e está conosco aqui a professora Rucirlane. Olá, professora, boa tarde. Olá, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Vamos começar nossa aula hoje, professora. Isso, vamos dar início à nossa terceira aula hoje. Vamos lá para os slides. Vamos lá para os slides, ver o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje. Então, hoje nós vamos estudar gestão tributária, planejamento tributário, elisão, elusão e evasão fiscal. Os objetivos da nossa aula de hoje. Agora vamos à primeira perguntinha. Quem paga mais tributo? Então, a nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre os tributos. Aqui comigo, alunos. Sobre os tributos das cooperativas. Então, o nosso foco são os tributos, a gestão tributária, como a cooperativa deve fazer para pagar menos tributos, tá certo? Então, quem paga mais tributo? Vamos lá no slide. Pessoa física ou jurídica? Então, jurídica entre as cooperativas. O que vocês acham, alunos? Quem paga mais tributos? Podem participar aí no chat, encaminhando a resposta de vocês. Quem ganha mais? Ou quem ganha menos? Ou seja, quem paga mais imposto? É a pessoa física? É a pessoa jurídica? É quem ganha mais? Então, vamos lá, professora Rucirlane. Vamos supor, ela ganha mais, muito mais que a professora Fernanda, com certeza. Nossa, então, muito. Quem paga mais tributos? Eu, que ganho bem pouquinho, ou a professora Rucirlane? O que vocês acham? Ou quem ganha menos, paga mais? O que será? O que vocês acham? Olha, professora, eu acredito que você vai pagar um pouquinho mais de tributo, hein? Será? Acredito. Vamos continuar lá no slide. Bom, quem paga mais tributo? Quem compra mercadorias, produtos, quando você vai lá e compra a sua colônia lá da Mary Kay, ou o seu perfume do Boticário, ou sobre a renda, ou seja, se você tem um imóvel alugado, quem paga mais tributos? É a pessoa que vai lá no mercado e compra uma mercadoria, que compra um perfume, ou o tributo é maior sobre a renda? Então, hoje, aqui comigo, alunos, nós vamos estudar sobre isso, sobre a gestão tributária mais voltado para quê? Para as cooperativas, correto? Continuando lá nos slides. E aí, professor, qual seria a tributação mais justa? Isso é uma dúvida. Qual seria a tributação mais justa, alunos? Eu que ganho menos, pagar menos, com certeza, né? Ou a professora Rucirlane que ganha mais, paga mais. O que vocês acham? Tá? Então, qual seria a tributação mais justa? O que vocês acham? Mandem a resposta de vocês aí, que lá no finalzinho da aula nós vamos estar comentando. Olha a menininha triste aí no slide, vamos voltar lá para o slide. Ela está cheia de dúvidas, mas até o final da aula a gente vai conseguir compreender muito bem esse quesito. Por que pagamos tributos? Por que vocês acham, alunos, que nós pagamos tributos? Então, nós temos o quê? O governo, para manter diversos, aqui comigo, alunos, para manter diversos serviços disponíveis aos cidadãos, como educação, saúde, ele precisa o quê? Ele precisa dos tributos. Ele só consegue fazer isso se ele tirar de mim, da professora Rucirlane, com certeza tira muito, né? Eu acho que tira muito. Tirar e fazer o quê? Para manter esses serviços. Não só de mim, mas de você, do seu pai, da sua professora, tutora que está aí, com certeza também ela paga tributo. É o que nós vamos ver aqui hoje. Que existem vários tipos de tributos e o nosso foco é o quê? São os tributos das cooperativas. Então, nós utilizamos lá nos slides. Nós utilizamos os tributos para educação, saúde,
assistência social, segurança pública, previdência social. Então, nós temos muitos dos nossos alunos que moram em sítio, né, na zona rural. Então, esses alunos, os pais, quando forem solicitar a aposentadoria, vai ser através do quê? Da Previdência Social. Eles podem solicitar a aposentadoria depois de um certo tempo, de uma certa idade, e que comprove que eles são produtores rurais. Então, eles vão ter direito o quê? A Previdência Social também. Continuando lá nos slides. Como o governo paga as contas desses serviços à disposição dos cidadãos? Então, como que ele paga isso? Por meio dos tributos, professora. Isso, por meio dos tributos. Então, olha aqui, ó, o governo, olha a quantidade que o governo vai arrecadando para o quê? Para custear esses serviços que são colocados à disposição dos cidadãos, certo? De quem é a competência para tributar as operações realizadas pelas cooperativas? Então, nós temos o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. No governo federal, quais seriam os impostos que ele recolhe? Então, nós temos as cooperativas, nós temos o quê? Os atos. Então, na cooperativa, na questão de tributos federais, nós temos os atos cooperativos, que são aqueles realizados pelos cooperados, e os atos não cooperativos, que são realizados com terceiros. Não sei se vocês se recordam como é que funciona. Então, vamos a um exemplo. A cooperativa, ela produz queijo, mas para a produção de 50 queijos, um exemplo, os seus cooperados não dispõem de leite suficiente. O que ele faz? Ele compra de terceiros. Então, o que acontece? Quando que o governo federal vai tributar essa cooperativa? O governo federal, no caso do imposto de renda, só vai tributar os atos não cooperativos, tá certo? Então, o governo federal, ele tem algumas situações que ele não irá tributar os atos cooperativos que são realizados pelos cooperados da cooperativa. O governo estadual, vamos lá no slide. O governo estadual, nós temos o quê? Então, nós temos aqui, olha, a foto da parte da nossa bandeira do estado de Rondônia. Então, o que acontece? Lá no regulamento do ICMS tem as informações de como devem ser tributadas as cooperativas. Esse assunto nós vamos estudar na aula 4, que é um assunto bem complexo, e nós vamos tratar com mais especificidade na aula 4. E nós temos aqui o governo municipal. Então, esse governo municipal é o quê? O município, a cidade onde está sediada a cooperativa. Então, aqui comigo, alunos. Então, lá na foto do slide, inclusive, tem uma cidade, um ponto turístico de uma cidade lá do Vale do Guaporé, que eu coloquei aí. Não sei se vocês vão descobrir, os meninos que moram aí próximo. O governo municipal é o quê? Lá na sua cidade tem o quê? Tem o prefeito, lá vai instituir o quê? O Código Tributário Municipal. Então, as informações de tributos sobre cooperativa, você vai precisar ter acesso a esse Código Tributário Municipal. No caso, os municípios são responsáveis por tributar o quê? Aí nós temos um exemplo, o ISS, Imposto sobre serviços prestados. Já o governo estadual, nós vamos tributar o quê? Compras, vendas de mercadorias, correto? Dentre outros. Lá na aula 4 a gente vai estudar isso de uma forma bem ampla para vocês compreenderem melhor. Continuando lá nos slides. Como os administradores e cooperados podem diminuir a carga tributária? E aí, como é que eles podem? Olha aí um cooperado aí com a mala, né, professora, gigante de imposto aí, ó. Pesada essa mala. Isso, são muitos tributos, né? Embora a cooperativa, o sistema cooperativo no Brasil, ele tem alguns incentivos, mas mesmo assim, olha como está suando, né, esse administrador, esse cooperado, para cumprir com as obrigações
tributárias, que não são poucas, com certeza. Bom, qual é a solução? Então, a solução que nós temos é a gestão tributária, e dentro da gestão tributária temos o quê? Planejamento tributário. Isso, então gestão tributária. O que é gestão? É o processo que nós vamos fazer dentro da organização, muitas vezes lá no plano de negócio da cooperativa, quando a gente define o quê? Quando a gente define o ramo de atuação da cooperativa, porque dependendo do ramo de atuação que nós vamos definir quais serão os tributos que irão incidir. Tá certo? Então, lá no plano de negócio, depois definir o ramo, aí nós vamos o quê? Nós vamos para a parte, iniciamos a atividade, já está definido o ramo de atuação, já está definido o regime de tributação, nós vamos agora como? Nós vamos fazer as compras. Como que serão essas compras? Essas compras serão para manter essa cooperativa, porque a gente vai precisar comprar insumos, por mais que seja produção de queijo, mas tem alguns insumos que a gente tem que comprar fora. A gente vai comprar esses insumos dentro do estado de Rondônia, vai comprar fora. Se a gente for comprar fora, tem alguns tributos que vão incidir. Depois disso, nós temos o quê? Comprou essa matéria-prima, a gente vai fazer o quê? Faz a produção do nosso queijo. Aí nós temos produzir o queijo, o que a gente faz? Vendeu esse queijo. Gera o quê? Quando você transfere a propriedade do queijo da cooperativa para o supermercado ou para uma loja específica, o que acontece? Você emite uma nota fiscal. Automaticamente, quando você emite a nota fiscal, gera o quê? Gera o tributo, certo? Aí, nesse momento, você define o quê? Gera o tributo, você tem que fazer o quê? Gerar as guias, elaborar os relatórios. Tá, gerou a guia, tem o prazo para você pagar esse tributo. O que aconteceu? Pagou esse tributo no prazo certo, mesmo assim, depois que você paga, você tem que fazer o quê? Toda a documentação que subsidiou a geração desse tributo, você tem que fazer a guarda desses documentos hábeis. Alguns documentos são 5, 10, a parte de pessoal, mais de 10 anos você tem que fazer a guarda desses documentos. Então, gestão tributária é todo esse processo, correto? Vamos continuar lá nos slides. Então vamos falar aqui da importância da gestão tributária em uma cooperativa. Claro, a importância é pagar menos tributos no maior prazo possível e, claro, dentro da legalidade. Isso, então, como nós vamos pagar menos tributos, alunos? Então, no slide vamos aqui, como que a gente paga menos tributos? Então, nós temos aqui atos cooperativos e atos não cooperativos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar, se eu quero pagar menos tributos, realizar mais atos cooperativos, evitar atos não cooperativos, ou seja, eu precisei de leite, uma emergência eu compro, mas isso virá a acontecer sempre é complicado. Por quê? Porque você pode pagar mais tributos por isso. No maior prazo possível, ou seja, nós temos, dependendo do regime de tributação, eu tenho um prazo que eu posso pagar esse tributo. Se vencer, o que acontece? Eu não pagar, eu vou pagar juros. Então, ter isso bem definido e dentro da legalidade, ou seja, toda vez que a cooperativa fizer a entrega de queijos para um supermercado, o que acontece? Ela tem que emitir nota fiscal. Por quê? Porque isso pode gerar muitos danos se o queijo sair da cooperativa sem esse documento fiscal, que é a nota fiscal, se esse documento hábil, que é a nota fiscal. Bom, agora nós vamos assistir uma externa. Vamos lá, alunos, a externa 1 sobre conceito de gestão tributária. Nós vamos assistir aqui com vocês, espero que vocês gostem. Você sabe como funciona o processo de gestão tributária de uma empresa? Hoje vamos explicar um pouco deste conceito e quais os passos para gerar condutas para que o contribuinte possa realizar, visando pagar a menor carga tributária legalmente possível. Primeiro, vamos ao conceito de gestão tributária.
Gestão tributária é o processo de gerenciamento dos aspectos tributários de uma empresa, com a finalidade de adequação e planejamento, visando o controle das operações que tenham relação direta com tributos. Para que este processo funcione de maneira organizada, vamos imaginar que as etapas que compõem o processo de gestão são definidas como um ciclo único. Podemos definir esse ciclo em alguns passos. Primeiro, planejamento e definição do regime tributário. Segundo, método de compra de mercadorias ou insumos. Terceiro, venda do produto. Quarto, relatórios tributários. Quinto, pagamento de impostos. Sexto, guarda de documentos. Vamos para o primeiro passo deste processo. Escolher o regime de tributação mais adequado da empresa é um dos passos mais importantes durante seu planejamento tributário. Para os empreendimentos com receita bruta inferior a 4,8 milhões de reais, por exemplo, a escolha do Simples Nacional normalmente é a solução mais apropriada, desde que o ramo de atividade permita essa opção tributária. No entanto, para todas as outras companhias, a opção fica entre o regime tributário lucro presumido e de lucro real. Em seguida, no passo 2, após a constituição da empresa, serão definidos como serão as compras de mercadorias, insumos, matérias-primas e produtos comercializados pela cooperativa ou empresa. Dependendo do regime de tributação escolhido na primeira etapa, comprar fora do estado de origem, por exemplo, pode gerar mais tributos que comprar dentro do estado. No passo 3, onde ocorre a venda do produto produzido, é o momento da geração do imposto a pagar. Em seguida, a empresa deve encaminhar ao Departamento de Tributos da empresa as informações para que sejam gerados os relatórios e encaminhados os valores dos impostos a recolher em determinado período, conforme legislação específica. No quinto passo, temos o pagamento dos impostos pela empresa cooperativa. E, por fim, a guarda adequada de todos os documentos hábeis que geraram os tributos a pagar, bem como notas fiscais, guias de recolhimento, arquivos digitais encaminhados ao fisco. A gestão tributária de uma empresa ou cooperativa deve ser realizada com muita responsabilidade e atenção, principalmente na etapa de escolha do regime tributário. Dessa forma, é possível constituir operações tributárias que maximizem o lucro e reduzam os custos tributários. Até a próxima! Ok, então vocês assistiram aí a externa sobre o conceito de gestão tributária. Vocês viram os passos importantes. Então, gestão tributária não é somente você, lá no plano de negócios, definir o regime de tributação da sua cooperativa com base no ramo de atuação cooperativo. Vamos lá, se for uma cooperativa de consumo, né, vamos supor que eu e a professora Rucilane, nós vamos montar uma cooperativa de consumo aqui com os servidores para a gente comprar materiais de higiene pessoal. Certo? Então, dependendo, a gente cria essa cooperativa, a gente sabe quais são os regimes tributários que a gente pode inserir essa nossa cooperativa. Do mesmo jeito, a cooperativa de vocês, que vocês estão constituindo aí no plano de negócio, é interessante vocês já pesquisarem, tá? É uma cooperativa do ramo agropecuário. Então, essa cooperativa, ela pode ser optante por qual regime tributário? Qual regime tributário que eu vou pagar menos tributos, certo? Isso já é interessante vocês já irem pensando e fazendo essa pesquisa, porque futuramente desse trabalho de vocês pode surgir uma cooperativa exitosa, certo? Então, assim, é interessante vocês já irem pensando nisso, uma cooperativa de crédito, por exemplo. Uma cooperativa de crédito, ela tem um regime tributário específico que ela tem que ser enquadrada. Então, dependendo do ramo de atuação, o ramo de atuação das cooperativas é muito amplo
E dependendo do ramo, se for ramo de transporte, de consumo agropecuário, já no plano de negócios, você já define qual regime tributário e qual regime que você vai pagar menos tributos. Aí nós temos essa questão do ato cooperativo, nas questões referentes à tributação federal, o ato cooperativo, a grande maioria dos tributos não incide, como imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, mas os atos não cooperativos, eles incidem essa questão dos tributos de competência do governo federal. Municipal e estadual não diferem muito, certo? O estado de Rondônia não tem uma legislação que abrace as cooperativas, dando várias isenções tributárias, mas o governo federal já tem essas questões, tá ok? A não incidência também ocorre no governo federal, mas no estado de Rondônia são algumas situações, é o que nós vamos ver na aula 4 em específico, algumas situações somente para cooperativas pequenas, cooperativas sociais que têm uma regulamentação específica que abraça essas cooperativas para que elas consigam colocar o seu produto para ser comercializado no mercado. Como que está a participação aí, professora, dos alunos? Então, professora, a turma aqui, né, a professora Maria Rocha está dizendo que a turma está ativa lá da Escola Campos Sales, mas estamos com poucos questionamentos. Por favor, estou esperando vocês aqui, quero ver todo mundo comentando, dando seus questionamentos, suas respostas, logo mais, tá bom? Vamos aguardar vocês aqui. Ok, então vamos dar continuidade aqui no slide, para que a gente consiga, lá no slide, alunos, para que a gente consiga compreender e fazer uma gestão tributária adequada, alguns conceitos vocês precisam conhecer. O primeiro dele é conceito de tributo. Então, o que seria tributo? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vixe, um conceito enorme, né? Então, o que seria essa prestação pecuniária compulsória? Ou seja, é uma obrigação que, independente da vontade de você, aluno, da professora Fernanda, nós, dependendo da situação, nós vamos pagar tributos. Ou seja, se comprei um carro, quando eu compro um carro, gerou o quê? Um fato gerador do imposto. Então, a partir do momento que eu comprei esse carro, independente, eu querendo ou não, eu sou obrigada a pagar o tributo. Então, independe da vontade do sujeito passivo, que no caso sou eu, professora Fernanda, e a professora Rucirlane, ou você, né? Porque mesmo nós não somos nenhuma cooperativa, não é empresa jurídica, mas nós somos pessoas físicas e nós pagamos tributos, certo? Então, independente da nossa vontade, se eu comprei um carro, se eu tenho um imóvel, eu vou ter que pagar o tributo. Então, o fato gerador é o que vai determinar se eu pago ou não o tributo. Então, se eu não quero pagar tributo, então eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro, eu não compro uma roupa, certo? Então, independe do sujeito passivo, que no caso somos nós. Se você comprou uma camiseta, automaticamente você paga o tributo. Embora seja para muitos, é um tributo invisível, que é chamado por muitos de tributo indireto, ele existe, correto? Vamos continuar lá nos slides. E quais seriam as espécies de tributos? Nós temos aqui os impostos, as taxas, contribuições diversas e empréstimo compulsório. Ok. Então, nós temos essas 4 espécies de tributos. O nosso foco, então, nós vamos tratar, na nossa disciplina, serão os impostos, tá certo? Nós vamos tratar. Na nossa disciplina, nós não vamos trabalhar questões das taxas, das contribuições diversas e dos empréstimos compulsórios. Então, a espécie de tributo que nós vamos trabalhar é somente os impostos, que incide sobre prestação de serviço, venda de mercadorias, dentre outros. Quais são os elementos fundamentais do tributo?
Então, temos aqui o fato gerador. E o que seria o fato gerador? O fato gerador é a descrição de um fato da vida hipotético que, ao se tornar realidade, gera uma obrigação tributária. Então, nós temos aí esse desenho, que está ilustrando aí para vocês um rapazinho com várias sacolas, né? Olha aí, com várias sacolas. Então, o que a gente observa é o quê? A descrição de um fato da vida hipotética, ou seja, parece que esse rapazinho foi às compras, né? Foi no shopping, numa loja e fez várias compras. Então, qual é o fato gerador que eu acabei de explicar para vocês? Só de eu ir numa loja, de eu ir ao mercado, comprar qualquer alimento, já o quê? Já está ocorrendo o que? O fato gerador do tributo, ou seja, gera uma obrigação tributária, independe da vontade do sujeito. Então, ele está todo feliz aí, a professora Rucilane, depois que saiu do shopping, Nossa, né? Toda uma feliz. alegria só. Eu não saio do shopping tão feliz assim com um monte de sacola, né? Então eu tenho muitos filhos, né? Eu já tenho 3 filhas, e inclusive filha adolescente, então quando eu saio não saio muito, eu saio muito contente não, porque são muitas sacolas, né? Eu fico pensando só no final do mês a questão do cartão, como é que eu vou pagar. Mas a professora Rucilane ainda está nessa fase aí de... Ai, na fase de comprar só pra mim. De comprar só pra coisa ela, boa. então... Então sai super feliz, não? Eu não, eu tenho que... São 4 pessoas, então eu já tenho que pensar um pouquinho mais. Mas então, quando gera a obrigação tributária, ou seja, eu vou lá na loja, comprei uma camiseta, independente da minha vontade, eu estou pagando tributo, que é o chamado tributo indireto. Vamos continuar lá nos slides. Então, a partir disso, né, a partir do momento que você teve o fato gerador, você vai ter que pagar aquela sua compra. Então, aí nós temos o quê? A base de cálculo, que é um valor que é gerado. O que seria a base de cálculo? É um número que quantifica o fato gerador e que servirá de base para calcular o valor a ser pago pelo contribuinte a fim de quitar o tributo. Ok. Então, olha só. A professora, mas a senhora está falando de tributos, isso vem da onde? Isso decorre da lei. Então, nós temos lá a nossa Constituição Federal, lá no artigo 155. Ela fala sobre os tributos, sobre a questão da repartição de quem é a responsabilidade de cada ente de fazer a cobrança desse tributo, que é o governo federal, estadual e municipal. E nós temos também lá na lei, que é uma lei complementar. Aí nós temos, no que se refere a tributos municipais, o Código Tributário Municipal. Nós temos, no que se refere aos tributos estaduais, o regulamento do ICMS, dentre outros. E nós temos também a regulamentação dos impostos do governo federal. Então, lá, nesses regulamentos, nessas leis que vocês vão precisar conhecer, dependendo do ramo de atuação da cooperativa, estudar, se aprofundar um pouco mais, lá está descrito qual será a base de cálculo de cada operação. Então, vamos um exemplo. A base de cálculo de uma roupa que eu vou ao shopping pode ser uma. De um pintor que vai lá na minha casa pintar a minha casa, pode ser outro. Então, depende muito do produto ou do serviço que eu estou adquirindo. Essa base de cálculo, ela pode variar um pouco. Então, o que é a base de cálculo? É um número que quantifica o fato gerador. Então, vamos lá, eu fui lá no mercado e comprei uma camisa por um preço modesto, R$50, certo? Então, qual é a base de cálculo? Do ICMS é o quê? O valor total que veio na nota fiscal. Em alguns serviços, em algumas mercadorias, a base de cálculo muitas vezes não é 100%, como acontece com roupas, com alimentos. Ela pode variar, correto? Continuando nos slides. Então, vamos para a alíquota. O que seria a alíquota? É um fator geralmente percentual que, quando aplicado sobre as bases de cálculo, estabelece. O percentual, no caso, vai estabelecer o quê? O valor do tributo. Isso, estabelece o valor do tributo. Então, nós temos, como eu disse, lá no Código Tributário Municipal, no que se refere a imposto sobre serviço, no regulamento do ICMS, nós temos as alíquotas. Então, aqui no estado de Rondônia, nós temos várias alíquotas que foram alteradas e hoje, para mercadorias em geral, a gente tem 17,5%. Mas para outros produtos, como a parte de bebidas, de cigarros,
A alíquota é um percentual muito maior, não me recordo aqui, mas depois eu posso, se vocês tiverem interesse, ou mesmo lá no site da Cefim está disponível, eu disponibilizo para vocês esses percentuais. Eu não trouxe aqui porque o nosso foco são as cooperativas. Então, no nosso caso, a maioria da cooperativa que vai produzir queijo ou algum outro produto, a alíquota é quanto? É 17,5%. Aí nós temos algumas particularidades nessa questão da alíquota que nós vamos ver lá na aula 4, certo? Então eu não vou especificar muito aqui essa questão, mas ela pode variar também se tiver alguma lei disponibilizando, instituída, né, que trata sobre esse tema específico. Continuando. Então, continuando ainda nos elementos fundamentais do tributo, nós temos o contribuinte e o responsável. O que seria o contribuinte? É o sujeito obrigado pela lei a pagar o tributo devido à sua relação direta pessoal com o fato gerador. Ok, então vamos aqui. Então, contribuinte. Contribuinte. Então, nós temos aqui, a professora Rucilane foi lá no shopping, aqui comigo, alunos. Comprou, saiu toda feliz, né? Com muita blusa nova, muita maquiagem, muito produto de beleza. O que acontece? Quem é o contribuinte desse tributo? Porque nós temos, olha só, a gente tem o contribuinte e a gente tem o responsável. Ela saiu toda feliz, consegui uma promoção legal. Então, comprei um monte de roupa nova, tá chegando o Natal aí, então comprou várias roupas novas, sapatos. Quem é o contribuinte do imposto? Vamos supor que ela pagou aí vamos aproveitar, já vai sair o 13º, uns R$500 de roupa nova. Então, quem é o contribuinte do imposto, desse quantitativo de roupas que ela comprou? É a professora ou serão as lojas que ela comprou esse produto? Fica a perguntinha aí para vocês, alunos. O que vocês acham? Quem é o contribuinte do imposto? Embora a professora Rucilane tenha saído muito alegre com as roupas novas, mas quem é o contribuinte do imposto? Vamos lá, eu estou aguardando a resposta de vocês. Rapidinho, alguém se habilita? Envia a resposta aí pra gente. Vamos lá, aguardando. Tem alguma resposta? Quem é o contribuinte é a professora. Ou seja, é um tributo indireto. Então, quando ela pegou o cupom fiscal, a nota fiscal, está lá o valor do imposto. Quem é o contribuinte? É a professora, porque eu quase não vou ao shopping. Tá bom. Bom, vamos continuando lá. Então, o contribuinte é a professora Rucilane. E quem é o responsável? Então, responsável é o terceiro que a lei escolhe para responder pelo tributo quando há dificuldade de alcançar o contribuinte. É a famosa substituição tributária. Então, olha só. Já pensou aqui comigo, alunos? Se o governo tivesse que identificar cada contribuinte, é complicado. O que ele faz? Então, quem é o responsável? São as lojas. O responsável pela venda, o responsável por recolher o tributo é o que? É a empresa, é a loja, é a cooperativa que entregou os queijos para o supermercado. Tá certo? Conseguiram compreender a diferença entre contribuinte e responsável? Ok. Agora, vamos lá para a nossa externa de número 2 da aula 3, que trata sobre os elementos fundamentais do tributo. Vimos até aqui como montar inventários, formar preços, a diferença entre custeios e um pouco de como funciona a gestão tributária nas empresas. Mas você sabe dizer quais os elementos necessários para a incidência dos tributos? É o que vamos ver no conceito de hoje. Para que o cálculo dos tributos seja feito de maneira correta, é necessário que os seguintes elementos façam parte do processo. Fato gerador. Descrição de um fato da vida hipotético que, ao se tornar realidade, gera uma obrigação tributária. Base de cálculo. Número que quantifica o fato gerador e que servirá de base para se calcular o valor a ser pago pelo contribuinte para se quitar o tributo. Alíquota.
fator, geralmente percentual, que quando aplicado sobre a base de cálculo, estabelece o valor do tributo. Mas, e a obrigação de pagar esses tributos? É de quem? Essa responsabilidade é dividida entre contribuinte, sujeito obrigado pela lei a pagar o tributo devido à sua relação direta e pessoal com o fato gerador. Responsável é o terceiro que a lei escolhe para responder pelo tributo quando há dificuldade de se alcançar o contribuinte, substituição tributária. Vamos mostrar um exemplo prático de ocorrência de tributos. Dona Maria Aparecida da Silva comprou uma camisa nas lojas Outlet Marajás no valor de R$ 150, sendo que consta na nota fiscal o valor de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, no valor de R$ 26,25. Qual é o fato gerador do imposto? A compra da camiseta por Dona Maria Aparecida da Silva, pois ocorreu a transferência da propriedade da camiseta, que era da loja, e passou para Dona Maria Aparecida. Qual a base cálculo do imposto? Como se trata de ICMS, considera-se, na base de cálculo, o valor informado na nota fiscal de venda emitida pela empresa Lojas Outlet Marajás, ou seja, R$ 150. Qual a alíquota do ICMS? Dependerá do estado de origem. Neste caso, a alíquota considerada foi a do estado de Rondônia, que é 17,5% do valor da base de cálculo do imposto, que é R$ 150. Ou seja, R$ 150 vezes 17,5%, que é igual a R$ 26,25. Este é o valor do ICMS a pagar. Quem é o contribuinte? Nesse caso específico, é a Dona Maria Aparecida da Silva, pois trata-se de um tributo indireto incidente sobre a circulação de mercadorias. Segundo a legislação tributária, quem deve contribuir é o consumidor final. O responsável por recolher este imposto em específico é a loja Outlet Marajás, pois para o governo ou fisco é mais fácil identificar a empresa do que a Dona Maria Aparecida da Silva. Viu como é fácil? Vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal! Ok, então com essa externa vocês compreenderam os elementos fundamentais para se gerar o tributo, correto? Vamos agora continuar lá nos slides para alguns conceitos importantes sobre gestão tributária. Então vamos ver aqui primeiramente o que seria evasão. Evasão é o ato ilícito, ou seja, ele é contrário à lei ou ilegal, né, de omitir tributos. Sonegação tributária. Isso, então nós temos aqui o rapazinho aqui, o que ele está fazendo? Quem sonega tributo está sujeito a quê? Olha aqui, ó. Tem esse bonequinho branco, né? Está sendo levado aí. Por quê? Provavelmente ele deve ter ocorrido algum ato ilícito, ou seja, sonegação tributária. Então, quando a cooperativa ela entrega o produto, o seu queijo ou qualquer outro produto para o supermercado, para uma loja e não emite esse documento hábil, ela está promovendo o quê? Uma evasão fiscal, que é uma sonegação tributária que pode o quê? Ocasionar vários danos para a cooperativa. Vamos continuar lá nos slides. Então, agora vamos ver aqui elusão. O que seria elusão? Ato ilícito, simular, fingir negócios ou atos que não foram praticados para encobrir o verdadeiro negócio. Isso. Um exemplo prático de elusão é uma empresa que vende computadores, que em vez de vender computadores, o que ela faz? Em vez dela emitir nota fiscal de venda desses computadores, né, da entrega da posse da Maria para o João, o que ela faz? Ela faz um contrato de aluguel de computadores, ou seja, ela está fazendo uma elusão. Também é um ato
ilícito, ela está simulando um negócio que na realidade não existe. O que existe é uma venda e não um aluguel. Elisão. Então, o que seria elisão? É o ato lícito de acordo com a lei, ou seja, utilizar as brechas da lei para diminuir a carga tributária, atendendo às obrigações principais e acessórias. Ok, então nós temos aqui ato lícito, ou seja, elisão é o mesmo que gestão tributária, utilizar as brechas da lei. Então, na cooperativa, nós temos os atos cooperativos e os atos não cooperativos. Então, o que nós podemos fazer? A cooperativa de vocês podem fazer, realizar somente atos cooperativos. No que se refere à tributação dos impostos do governo federal, vocês vão pagar menos tributos, correto? Então, é uma forma lícita de você pagar menos impostos, correto? Então, diminui o quê? Diminui a carga tributária. Então, tem algumas cooperativas, eu já ouvi casos, que muitas vezes, em vez de elas... Mesmo atos não cooperativos, no caso de uma empresa de consumo, elas contabilizam como ato cooperativo. Então, isso não pode, né? Isso é danoso para a cooperativa. A cooperativa de consumo, a cooperativa é formada somente pelos servidores do IFRO Campo Zona Norte. Aí a gente realiza entre nós atos cooperativos, mas tem um terceiro que quer participar e a gente contabiliza isso como ato cooperativo. Então, não pode. Certo? Nesse caso aí a gente está incorrendo em ato ilícito. Então as cooperativas têm que tomar esse cuidado na questão de diferenciar o que é ato cooperativo e ato não cooperativo e contabilizar isso corretamente na cooperativa, porque é um ato ilícito que posteriormente pode trazer vários danos para a cooperativa, que além de pagar a tributação normal, posteriormente vai fazer o quê? Vai ser multada por isso, correto? Continuando lá nos slides. Então, o que ele tem que fazer? Gestão tributária e dentro da gestão tributária, planejamento tributário. E como o governo tributa as cooperativas? Dependendo do ramo em que a cooperativa atua, o regime de tributação será diferenciado. Temos o exemplo aqui, a cooperativa de crédito, ela tem um regime de tributação dos impostos federais diferenciado dos outros ramos de cooperativa. Ok, então nós temos aqui a cooperativa de crédito, ela pode optar somente no governo federal pelo regime de tributação com base no lucro real. Os outros ramos de cooperativa, no caso, as cooperativas de consumo, elas têm 3 opções de tributação. É o que nós vamos ver agora no próximo slide, cada uma desses regimes. Então, nós temos o primeiro regime de tributação. Temos a tributação pelo Simples Nacional. Ok. Então, quais são os ramos de cooperativa na atualidade? Gente, essa questão aqui comigo, alunos, essa questão de tributos, ela muda muito. Então, hoje eu posso estar ministrando essa aula para vocês, mas ano que vem podem ocorrer alterações na questão de tributos, ou seja, alterou a lei, automaticamente pode alterar esses regimes de tributação. No caso, é o único ramo de cooperativa que pode optar pelo Simples Nacional é a cooperativa de consumo. Então, nós temos hoje, na atualidade, nós temos o MEI, que é microempreendedor individual, as cooperativas não se enquadram. Nós temos o quê? Nós temos o Simples Nacional, que as cooperativas de consumo, elas podem fazer essa opção. Nós temos, depois, lá no slide, o lucro presumido. Então, a grande maioria dos ramos de atuação de cooperativa podem fazer opção pelo lucro presumido, exceto quem? Exceto as cooperativas de crédito. Então, as cooperativas de crédito só podem optar pelo lucro real. O que é o lucro real? Então, nós vamos ver na próxima aula o que é o lucro real, mas é onde nós temos que contabilizar toda a movimentação econômica e financeira da cooperativa. Embora todas as cooperativas são obrigadas a fazer essa contabilização, mas as cooperativas
optantes pelo lucro real, no caso a cooperativa de crédito, tem que ter essa documentação regular devidamente escriturada. Nós temos também o lucro real, que no caso é uma cooperativa do ramo de transporte, ela pode optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Vai depender dessa análise que vocês vão fazer com base na gestão tributária, qual opção é melhor para esse ramo de tributação. Aí nós temos uma outra tributação, que é a tributação pelo lucro arbitrado. Ou seja, quando isso acontece? Quando a cooperativa não faz a sua escrituração contábil regular. Então, isso pode, aqui comigo, alunos, isso pode acontecer. Então, todas as cooperativas, elas são obrigadas pela lei de cooperativas a ter toda a sua movimentação contábil, de entrada, de saída, de compra, de entrega de produtos devidamente escriturado. Se não tem isso, o que pode acontecer? A cooperativa, dependendo da movimentação, ela ter o seu lucro arbitrado. Então, eles vão fazer um levantamento e vão arbitrar o montante de lucro e vão tributar. Então, isso aqui é o último caso. Ninguém quer ser tributado com base no lucro arbitrado, mas pode acontecer se a cooperativa não faz essa escrituração contábil adequada. Como é que está a participação aí, professora? Ó, professora, hoje está fraco, hein? Cadê vocês? Sumiram, professora. Não estão hoje conosco. Não tem aqui. Dúvidas? Então, já estão sabendo tudo da matéria. Ai, que bom. Então, está ótimo que vocês estão compreendendo o conteúdo. Daqui a pouquinho a gente vai para a atividade de sala, tá? Eu gostaria que todos encaminhassem os seus questionamentos, as respostas. A gente está aqui aguardando o feedback de vocês sobre a aula, o que vocês não compreenderam, as dúvidas de vocês, tá certo? Encaminhe para a gente também o ramo de cooperativa que vocês estão montando do projeto integrador, que eu sei que vocês estão montando uma cooperativa com um plano de negócio, então encaminhe o ramo de atuação para que na próxima aula a gente já vai trabalhar os regimes de tributação da maioria dos ramos de cooperativa, e eu gostaria que vocês encaminhassem para a gente ir apresentando os exemplos que a gente trouxe aqui hoje sobre a questão da cooperativa de consumo. Então, vocês podem muito bem aí no bairro onde vocês moram, ou na zona rural, aí na linha onde vocês residem, criar uma cooperativa de consumo e comprar produtos alimentícios. Compra direto de onde? Compra direto da fábrica. Então, é interessante a cooperativa de consumo. Isso acontece muito lá para o sul, então tem vários produtores rurais que eles montam essas cooperativas de consumo. Também é importante para o desenvolvimento local lá da região onde vocês estão situados. Então, encaminhe para a gente o ramo que vocês estão trabalhando no projeto integrador, no plano de negócio, para que a gente, na próxima aula, ir comentando para vocês. Já que nós não tivemos participação, né, professora? Eu estou um pouquinho triste, porque não encaminharam dúvidas, mas eu creio que na atividade de sala eles vão encaminhar as respostas, a participação. Eu aguardo vocês, daqui a pouquinho nós retornamos, tá bom? E vocês agora vão para a atividade de sala. Até daqui a pouco. Até mais. Retornamos aqui com a nossa correção de atividade de sala. Eu gostaria de saber como está a participação de vocês. Cadê as respostas das atividades da sala? Hoje o pessoal silenciou, quase não está participando. O que está acontecendo? Vamos encaminhar a resposta de vocês, tá bom? Lembrando das nossas atividades de percurso, que vocês têm que construir. Algumas dúvidas, vocês podem pedir para o professor tutor de vocês encaminhar os questionamentos. Pode encaminhar no WhatsApp mesmo
no meu número privado, eu estou participando lá do grupo, só encaminhar as dúvidas de vocês sobre a atividade de percurso 1 e a atividade de percurso 2. Eu estou aguardando as dúvidas de vocês na construção da atividade e as respostas da atividade de sala. Como é que está a participação aí, professora? Então, professora, enviaram aqui, já a Claudia e a Elisiane já mandaram algumas respostas aqui da próxima questão de VOF. Aí no momento que a senhora for falando as assertivas, eu vou falando aqui as respostas deles. Então. Ok, então vamos lá para os slides agora, realizar a correção da questão 1. Marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, as cooperativas têm somente um regime de tributação, ou seja, independentemente do ramo de atividades ou da forma de tributação, sempre será o mesmo regime, verdadeiro ou falso. O que vocês acham? Nós aprendemos aí durante a explanação do conteúdo. Essa assertiva é verdadeira ou falsa? A Elisiane aqui, professora, respondeu que é falsa. Muito bem, então essa assertiva aí é falsa. Dependendo do ramo cooperativo, vai mudar o regime de tributação. Então nós temos vários regimes que se adequam aos ramos cooperativos. Vamos agora para a letra B. Responsável é o sujeito obrigado pela lei a pagar o tributo, devido à sua relação direta, pessoal, com o fato gerador. A letra B. Vocês responderam verdadeira ou falsa? Responderam falsa. Muito bem, né? O responsável é o sujeito obrigado, não. Quem é obrigado pela lei a pagar é outra pessoa, não o responsável. Bom, letra C. Responsável é o terceiro que a lei escolhe para responder pelo tributo quando há dificuldade de alcançar o contribuinte, que é a substituição tributária. E aí, é verdadeiro ou falso? E aí, gente, respondam aqui. Olha, responderam que é verdadeiro, professora. Muito Claudia bem. aqui respondeu verdadeiro. Muito bem. Vamos agora para a questão D. Evasão fiscal é ato ilícito, é sonegação fiscal. Verdadeiro ou falso? E aí? E aí, gente? Mandem mais respostas aqui pra gente. Não encaminharam da letra D, não? Encaminharam, deixa eu verificar aqui. Verdadeiro. Claudia e a Elisaine. Verdadeiro. Evasão fiscal é ato ilícito. Muito bem. Vamos para a letra E. Os cooperados e administradores da cooperativa devem realizar o planejamento tributário, visando pagar menos impostos no maior prazo possível na ilegalidade. Letra E, verdadeiro ou falso? E aí, gente? O que eles responderam? Falso. Muito bem, é Olha, falsa. Quase Por quê? pegadinha aqui, né, professora? Quase, né? Só por causa de um detalhe aqui, né? Aqui no menor, mas aí tem uma letrinha, muda tudo. Continuando agora, o F. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Olha, enviaram como verdadeiro. Professora, acertaram todas, viu? Todas de VF. Muito bem. Muito bem, prestaram atenção mesmo na nossa aula hoje. Continuando no slide, questão 2. Gestão tributária é A. Evasão fiscal. B. Elusão fiscal. C. Elisão fiscal. D. Fato gerador. E nenhuma das alternativas. Então, retomando aqui o conceito de gestão tributária, então ela inicia quando? Aqui comigo, alunos. Ela inicia quando? Quando você está montando o plano de negócio da sua cooperativa, quando você define o ramo de atuação, quando você define
regime de tributação. Então, a gestão tributária, ela inicia aí e continua a partir do momento que você inicia as atividades da cooperativa. Quando você vai comprar insumos, materiais, quando você vende o seu produto da cooperativa, quando você vende, gera o quê? Gera os relatórios tributários, posteriormente ocorre o quê? O pagamento do tributo e vai finalizar o quê? Com a guarda dos documentos hábeis. Então, é todo um processo contínuo. Essa guarda de documentos, ela tem que ser adequada. Então, o que é uma gestão tributária? Lá na questão 2, vamos lá. O que os alunos responderam, professora? Responderam que é uma elisão fiscal. Será que está certo? Muito Olha. bem. Então, elisão fiscal é uma conduta lícita. Muito bem, está correto. Vamos agora para a questão 3. A cooperativa Doces da Vovó Mafalda realizou, no dia 15 de nove de 2017, a entrega de 100 pudins de leite condensado no valor de R$ 20 cada. Sabemos que a nota fiscal número 1506 foi emitida no mesmo dia, no valor de R$ 2.000, para o supermercado Nova Vida, sendo que a entrega desses pudins ocorreu no mesmo dia. Com base nos dados acima, identifique. Fato gerador do tributo. E aí, gente? Base de cálculo. Então, vocês vão identificar o fato gerador do tributo, base de cálculo, o contribuinte do imposto, o responsável pelo pagamento do imposto e a alíquota. Como que está a participação, professora? Professora, essa questão não me responderam. Envia aí, Poxa. gente. Envia as respostas de vocês, alunos. Qual seria a resposta aqui do fato gerador do tributo? Vamos lá. Então, o fato gerador do tributo é o quê? A venda dos pudins da cooperativa, ou seja, a entrega dos pudins da cooperativa para o supermercado. Qual é a base de cálculo? No caso, essa operação vai incidir o quê? Vai incidir ICMS, dentre outros. Então, a base de cálculo é o valor total dos pudins. No caso, em análise, R$ 2.000. E quem é o contribuinte do imposto? O contribuinte do imposto aqui seria o supermercado Nova Vida. Não é isso? E o responsável pelo pagamento do imposto, quem é, alunos? É a cooperativa Doces da Vovó Mafalda. Qual é a alíquota? Bom, a alíquota ela não foi informada no enunciado da questão e estudaremos sobre essas questões de alíquota de impostos na próxima aula. Agora vamos continuando para a questão 4. Então, a cooperativa Doces da Vovó Mafalda realizou a elaboração da folha de pagamento da sua funcionária Maria Alice da Silva. Sabendo que seu salário é de R$ 1.200, destacamos que a empresa deverá recolher da funcionária 8% de INSS. Bom, com base nos dados acima, identifique. Então, nós vamos identificar aqui o fato gerador do tributo, a base de cálculo, o contribuinte do imposto, o responsável pelo pagamento do imposto e a alíquota. E aí, alunos? Como que está a participação, professora? A professora hoje está fraca, viu? Não estão nos mandando. Deixa eu ver aqui, agora está chegando. Mas está um pouquinho difícil para ler, mas já fala a resposta deles. Então vamos lá. Fato gerador. O fato gerador é o quê? A elaboração da folha de pagamento da funcionária Maria Alice da Silva. Então, essa Maria Alice, Maria é o primeiro nome de uma das minhas filhas, Alice é o nome de outra e da Silva é o finalzinho do nome da outra. Então, sempre quando eu crio essas atividades, eu trago um pouquinho do nome das minhas filhas. Como que está a participação aí, professora? Então, responderam, e estão respondendo todas certas aqui. Falaram o nome da Maria Alice da Silva. Isso. A base de cálculo, eles enviaram aqui, que é R$ 1.200. Muito bem. E é o mesmo aluno, tá? Os mesmos alunos, Claudir e Elisaine. Cadê os outros alunos? Estamos Então, aguardando, hein? O valor, a base de cálculo é o valor total do salário da funcionária. Tem um errinho aqui. No caso, a Maria Alice da Silva, no valor de R$ 1.200. Quem é o contribuinte? A funcionária Maria Alice da Silva. E quem é o responsável pelo pagamento do imposto? Quem vai pagar o imposto? No caso, o FGTS, né? O INSS
é a cooperativa Doces da Vovó Mafalda. Qual é a alíquota? 8%. Correto? Alguma dúvida? Tem alguma dúvida dos alunos aí, professora? Não, professora, não enviaram dúvidas aqui. Disseram que hoje estão sabendo tudo, né? Muito bem, alunos. Estão aqui comigo, alunos. Então, nós vamos agora falar um pouquinho sobre o mapa mental da nossa aula de hoje, ou seja, quais são os principais conceitos que nós estudamos na aula de hoje. Mas antes disso, professora Rocilane, como está a participação aí de novo? Só queria corrigir que o nome é Ezilaine, e eu estava falando um pouco diferente, mas eu te entendo porque o meu nome também é difícil, tá? Mas é Ezilaine que praticamente respondeu todas as nossas questões hoje, professora. Ok, então vamos lá iniciar a apresentação dos conceitos, lá nos slides, dos conceitos da nossa aula de hoje, que é a aula 3, nós tratamos sobre gestão tributária. Então, o mapa mental que vocês vão construir da aula 4 pode ser feito utilizando lápis de cor, canetinha e uma folha de papel, mais ou menos dessa forma que eu estou apresentando aqui. Então, nós estudamos hoje os princípios para uma boa gestão tributária. O que uma cooperativa, que os administradores precisam fazer para ter uma boa gestão tributária? Então, nós temos, primeiro, identificar as condutas tributárias lícitas e não lícitas da sua cooperativa. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, quais que são lícitas? Toda vez que eu comprar uma mercadoria, toda vez que eu fizer a entrega de produto da cooperativa, eu tenho que fazer o quê? Qual é a conduta lícita? Emitir notas fiscais. Qual conduta lícita? A cooperativa contratou um funcionário. Tem que fazer o quê? Fazer o registro desse empregado conforme normas da CLT. Isso são condutas lícitas. Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? O primeiro princípio, compreender quais são as condutas lícitas e ilícitas. Vender, entregar pudim, entregar queijo sem emitir nota fiscal é uma conduta ilícita. Contratar um funcionário e não registrar sua carteira de trabalho é uma conduta ilícita. Contratar um terceiro para prestar um serviço lá na sua cooperativa, para pintar a sede da sua cooperativa e você não gerar o documento hábil com uma nota fiscal de prestação de serviço, não gerou essa nota, o que acontece? É uma conduta ilícita. Então, você tem que ter bem claro isso, quais são as condutas lícitas e ilícitas para você ter uma boa gestão financeira. Continuando lá nos slides. Outra, identificar a competência de tributar de cada governo do seu ramo cooperativo, ou seja, o seu ramo cooperativo é de consumo. Na sua cooperativa, vocês montaram uma cooperativa, moram aí na zona rural, montaram uma cooperativa para comprar produtos para utilizar no sítio de vocês. Então, o ramo de cooperativa é de consumo. Quais são os entes federativos que eu vou ter que pagar tributos? É o governo federal? Nesse caso de consumo, eu vou pagar mais para quem? Para o governo estadual? Para o governo municipal? Não. Por quê? Porque não é a parte de serviço. Só terei o que? A questão de alvará, de funcionamento, mas a questão de imposto nós não teremos, só a parte de taxas, certo? Então é interessante identificar quais são os entes federados que eu vou ter que estudar a legislação tributária para mim saber qual tributo eu vou pagar. Continuando aqui no slide, identificar os setores da cooperativa que têm relação com a gestão tributária. Então, quais são os setores lá da minha cooperativa? Então, nós temos vários setores dentro de uma cooperativa. Depois nós vamos ver cada uma delas. Conhecer os regimes de tributação do ramo cooperativo, é o que nós fizemos isso. Então, nós apresentamos hoje para vocês quais são os regimes. Depois nós temos conhecer as leis tributárias do seu ramo cooperativo. Então, vamos lá, a sua cooperativa é de consumo, então você tem que conhecer as leis tributárias, começando lá pelo artigo 155 da Constituição Federal, que traz sobre os tributos, vai para
os regulamentos do imposto de renda e outros tributos federais, até chegar na questão do seu estado ou município, se couber. Bom, feito isso, então as condutas lícitas são o que é uma evasão, o que é lisão, que é gestão tributária, e o que é elusão, que está um pouquinho trocado, mas depois eu vou ajustar lá. Identificar a competência de tributar de cada governo. Então, nós temos governo municipal, estadual e o governo federal. Depois, nós temos identificar os setores da cooperativa que têm relação com a gestão tributária. Quais são os setores? Então, nós temos aqui setor de compras. Eu vou definir de qual estado eu vou comprar, se vai ser dentro do estado de Rondônia ou fora. Setor tributário, setor de arquivo de documentos, isso é muito importante, essa questão de guarda de documentos de uma cooperativa ou qualquer empresa. O setor financeiro, para a gente saber se eu vou conseguir pagar aquele tributo, no dia pré-determinado. E o setor de vendas, que é quando eu vou vender a minha mercadoria. Bom, conhecer os regimes de tributação, então nós apresentamos aqui para vocês os 4, lucro arbitrado, lucro presumido, lucro real e o Simples Nacional. No caso do Simples Nacional, somente as cooperativas de consumo podem optar pelo Simples Nacional. O lucro real, as cooperativas de crédito são obrigadas a optar pelo lucro real. Os demais ramos podem optar ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Nós vamos conhecer as leis tributárias do seu ramo cooperativo, identificar os impostos do seu ramo cooperativo, identificar os elementos fundamentais dos tributos. Na identificação dos impostos, nós temos que ter o cuidado em identificar os atos cooperativos e os atos não cooperativos. O ato cooperativo são aqueles realizados pelos cooperados. Então, algumas situações não incide a questão do tributo federal, mas os atos cooperativos ele vai incidir a questão federal. Então, é bem interessante você ter esse cuidado na hora de contabilizar, que pode causar danos para a sua cooperativa. Os elementos fundamentais do tributo nós temos o responsável, base de cálculo, alíquota, fato gerador e contribuinte. Então, hoje aqui, alunos, este é o mapa que eu apresentei para vocês, é o mapa mental, ou chamado por muitos de mapa conceitual, dos conceitos que nós tratamos na aula de hoje. Lembrando que na aula 4 eu não vou apresentar o mapa mental, vocês vão construir aí. Na aula 5 eu vou trazer ele para vocês. Nós estamos encerrando a aula 3 hoje, né, professora? Sim. Agradeço a participação daqueles alunos que nos encaminharam as suas respostas. Na próxima aula nós aguardamos uma maior interação dos alunos, ok? E até a nossa 4ª aula. Não esqueçam da atividade de percurso 1 e 2. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.